Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer a todos vocês pela presença em mais um Café da Tarde com Jesus, né, gente? Hoje, gente, nós estamos já no nosso 23º Café da Tarde com Jesus. E conforme nós estávamos estudando, nós vamos dar continuidade aqui ao Evangelho de João. E hoje nós vamos falar mais ou menos uma síntese dos 3 capítulos que nós vamos falar aqui nesse Café da Tarde. Boa tarde, doutor Fogolin. Seja muito bem-vindo no nosso Café da Tarde com Jesus. Então, conforme eu estava dizendo, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, do Evangelho de João. E nós vamos falar hoje do capítulo 14, do capítulo 15 e do 16. Porque esses capítulos, eles estão sincronizados dentro de um contexto aqui e vocês vão entender quando a gente começar a falar. Mas antes de mais nada, eu queria começar com uma palavra, né, gente? A gente sempre abre o café com uma palavra e o versículo de hoje vocês vão encontrar no Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 6. Aonde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre isso aqui, né? Eu fico imaginando que há mais de 2000 e poucos anos atrás existiu um homem que desceu do céu, se fez humano, viveu entre as pessoas aqui neste mundo, aqui na Terra, e trouxe esse legado pra gente. Eu fico imaginando que naquela época o povo, a mentalidade de todo mundo era tão primitivo e de repente você se encontra com uma pessoa que verbaliza isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está falando de Deus Pai. Ele está falando de uma nova mentalidade, ele está mostrando um outro caminho que ninguém nunca tinha percebido, ninguém jamais tinha percebido que isso seria possível, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o contexto geral desses capítulos, né? Que é o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. Bom, o local, né? Provavelmente, gente, esse pessoal, os apóstolos, eles ainda estavam no cenáculo. Margarete, que cenáculo? Lugar onde acontecia a última ceia, né? Ou talvez a caminho do jardim de Getsemane. Em João 14:31 menciona que eles saíram, mas nesse capítulo não está claro em que ponto do caminho para o Getsemane os ensinamentos e essas orações ocorreram. Qual é o momento desse contexto? O momento é a noite de quinta-feira, antes da Páscoa judaica. Jesus aí já sabe que está prestes a ser traído, julgado e crucificado. Então, gente, o ambiente é de despedida e de preparação para o que virá. Só um minutinho que tem um gatinho aqui querendo sair. Vai, Pelzinho, sai. Vai. Pronto, filhote. Obrigada. Meu gatinho estava chorando aqui. Então, gente, é muito incrível, porque eu convido... Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Café da Tarde. Já começamos aqui a falar um pouquinho sobre o contexto das palavras de hoje, que se encontram no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, gente, nesse cenário... O momento era o quê? Provavelmente era quinta-feira, como eu estava falando, antes da Páscoa judaica. E Jesus já sabia o que ia acontecer por ali, né? Que ele ia ser traído, que ele ia ser julgado, que ele ia ser crucificado. Então,
para Jesus, aquele ambiente era de despedida dos seus discípulos, porque ele sabia o que ele ia passar. Então, no capítulo de João 14, eu vou falar um pouquinho sobre cada capítulo, porque isso é um estudo, né? Eu vim aqui para estudar junto com vocês, para a gente poder entender mais a palavra e para a gente criar mais intimidade com Jesus e entender como é que foi que tudo isso aconteceu, né? Então, nesse cenário do Evangelho de João 14, depois eu peço que vocês peguem a Bíblia de vocês e leiam todos os capítulos individualmente, o 14, o 15 e o 16, tá? Se eu for ler isso aqui, vai demandar muito tempo e eu não vou conseguir colocar para vocês aquilo que eu gostaria de colocar, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então vamos lá. Jesus, gente, nesse cenário todo, ele está fazendo uma preparação, ele continua a preparar os seus discípulos para a sua partida iminente. O que é partida iminente? Uma partida que vai acontecer. Para ele é claro como água, ele sabe que ele vai deixar esse mundo. E o que Jesus queria? Ele queria deixar, gente, esses ensinamentos de uma vez por todas fundamentais sobre o quê? Sobre a sua identidade e o relacionamento deles com o Pai. Então Jesus, ele fala para os discípulos, ele tenta acalmá-los, porque ele percebeu o medo que aquelas pessoas, que aqueles companheiros de jornada estavam sentindo, né? E a incerteza sobre o futuro. Ali estava todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Jesus está acalmando, ele está dizendo que aí Jesus solta essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou voltar a falar sobre o que eu falei há pouco. Eu fico imagino que eu sou uma das discípulas lá naquela época, e eu ouvindo isso, naquele contexto, com a mente que eles tinham, que era tudo, eles eram muito religiosos, a mente deles era muito fechada, eles não acreditavam em nada, eles acreditavam num Deus, mas esse Deus estava distante. Era uma outra configuração mental e até emocional deles, né? Então eu imagino essa cena, o que será que não ia passar pela minha cabeça? Então, gente, nesse contexto, a gente vai ver que isso está em João 14, capítulo 6. Nesse cenário,